Olá, pessoas queridas, boa noite, bem-vindos ao primeiro Domingo com Mantras de 2023. É uma alegria estar aqui novamente com Vânia Borges, eu, Ana Thomas, né? Começamos esse projeto do Domingo com Mantras, depois que nós fizemos o curso com o Guru Sivananda de sânscrito para mantras. Então, hoje nós temos a honra de estar aqui conosco o Raman, né, que é um autodidata de instrumentalista, um expert do som, e vou falar um pouquinho mais sobre o currículo dele. Então, o Raman, ele adquiriu sua formação holística de base pela Unipaz, no Rio de Janeiro, e ele é praticante de música orgânica com Fernando Neder desde 2004, é facilitador dessa abordagem desde 2009, com oficinas realizadas no Brasil, Nepal e Índia, multi-instrumentalista autodidata, desde 2004 realiza pesquisas resgatando práticas sonoras ancestrais de vários continentes que fortalecem o nosso poder de autocura. É terapeuta do som. Em 2010, ele cria a sua abordagem pessoal dessa terapêutica, o som da luz. Harmonia e desenvolvimento através da música, onde explora seus caminhos e estudos. Então, desde então, Raman vem oferecendo concertos, atendimentos e aulas no Rio de Janeiro e em várias partes do país, co-criando com irmãos de alma primorosos projetos de expansão da consciência através da música, como os movimentos Canta com Amor, em 2013, Ilumina Rio, em 2014, e seu trio musical devocional Nada Bhaktas, em 2014. O tema de Raman, neste domingo, 15 de janeiro, será o canto das vogais na tradição francesa da Yoga do Som. Muito bem-vindo, Raman. Olá, muito grato pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha trajetória aí com vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei como é que é para todos, mas uma alegria estar aqui. Agradeço a presença de vocês também que vieram compartilhar desses momentos com a gente. Agradeço a Ana, a Vânia pelo convite, desse lindo projeto que realmente os mantras, nossa, nessa pandemia foi uma das coisas que me sustentou, assim, né, manter o equilíbrio emocional, energético, né, ainda mais essa possibilidade do canto, né, de cantar para Deus em seus diversos nomes, é realmente muito curativo, né, pode ser muito curativo. E o convite foi para eu estar falando um pouquinho da yoga do som, né, eu senti de oferecer esse trabalho, né, uma ferramenta hoje para vocês, que é o canto das vogais como forma de alinhamento dos centros de energia. Então, vou estar transmitindo uma ferramenta mesmo que você pode experimentar e se ressoar, se vocês gostarem, pode estar aí aplicando no seu dia a dia para se equilibrar. E para abrir, então, vou cantar um mantra para a gente abrir o nosso estudo. Mas antes também queria convidar vocês, quem tiver interesse no meu trabalho, conhecer o site somdaluz.com. Lá eu destrincho um pouco dos serviços que eu ofereço, que é a massagem sonora, que é uma terapêutica com as tigelas tibetanas, né? Tem algumas aqui na prateleira, que a gente apoia essas taças sobre o corpo, essas tigelas, e através da percussão nelas, elas vibram e através dos nossos líquidos essa vibração se espalha para todas as células do nosso corpo. É um trabalho realmente muito profundo, não só de relaxamento, e através do relaxamento a pessoa entra em contato com o que ela precisa limpar, né? É um trabalho de liberação e de
de harmonização energética, de alinhamento. Tem a música orgânica, que é um trabalho vivencial com práticas e jogos com corpo, voz, movimento, que para mim foi minha maior terapia, assim, foi o início da minha jornada em 2009, onde eu fiz parte de um coral que tinha essa abordagem da música orgânica. Tem a yoga do som, que eu vou falar já já para vocês, dessa abordagem que eu conheci com um canadense aí, que talvez more perto de você. Ele mora em outra cidade, né, Toronto, mas eu esqueci o nome. Mas certamente, se vocês pudessem se conhecer aí, seria lindo, vale a pena, que é o Guy Lussier. Tem um trabalho lindo, é um grande médium, é um grande terapeuta também de renascimento e vem sempre ao Brasil. Ele trouxe essa abordagem da yoga do som que mudou minha vida também, já vou estar compartilhando. Então, para também ver se vai chegar mais alguém aí, a gente vai dar um tempinho. Vou oferecer um mantra para Ganesha, já que Ganesha é aquele que abre os caminhos. Esse mantra já está sendo gravado no nosso segundo álbum dos Nada Bhaktas, meu trio musical. Se vocês quiserem ouvir meu som, Nada Bhaktas com BHKTAS. Nada é som, Bhaktas, devotos. O álbum se chama Devotos do Som, que é justamente o nosso nome. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye
Senhor Ganesha, vem abrir nossos corações, abrir os trabalhos, reverenciando e agradecendo a nossa divina presença, eu sou, que escolheu estar aqui nesse momento, reunidos, compartilhando esse momento. Que assim seja. Namastê. Bom, então, muito bem-vindos, quem chegou depois. Vou iniciar então aqui a partilha, né, sobre a yoga do som. Então, já falei um pouquinho, né, do Gui Lucier. Tem um Instagram, uma conta dele que vocês podem conhecer, que é yogadosom.guilucier, se eu não me engano. E gratidão, né? Gratidão. Em breve vai estar aí nas plataformas, nosso segundo álbum dos Nada Bhaktas. E então o Gui é um terapeuta canadense que vem sempre ao Brasil e ele trouxe uma abordagem de yoga do som que eu não conhecia, que a gente conhece yoga do som pela Índia, né? Que até pelo nome, yoga do som, nada yoga, é um yoga que utiliza, tem duas abordagens principais, né? Que eu trabalho com uma linha que é mais através da arte, do canto clássico indiano. Eu dou aulas também aqui pelo Zoom de canto clássico indiano, desenvolvendo a voz, né, técnica vocal. E tem a abordagem mais do yoga mesmo, não do canto clássico, mas do yoga, através de pranayamas, de exercícios de concentração, de meditação, e dentro disso ir desvendando o som sutil, anahata, nada. E aí tem também essa linha, que não é uma linha clássica, foi uma canalização de uma médium na França que recebeu, através dos guias dela, essa orientação para fazer um trabalho com o som, e ela convidou um terapeuta, um médico e um musicista, um concertista. E eles três, através também do aparelho dela que estava recebendo essas instruções, eles compilaram um trabalho. Dentro desse trabalho, que é um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que tem essa ferramenta que eu vou transmitir hoje para vocês, que é o uso das vogais para equilíbrio, para alinhamento dos chakras, dos centros de energia. E como veio da França, é um trabalho que tem 8 vogais, incluindo as 2 vogais francesas, que é o O com boca de U, não, E com boca de O e o I com boca de U. Então, essas vogais estão dentro do trabalho. E aí, primeira vez que eu tive a oportunidade de encontrá-lo e de fazer um workshop introdutório, já foi assim algo que abriu o meu coração de uma forma que eu poucas vezes tinha sentido. E eu já estava nesse caminho da música, então tenho essa conexão com a música, com o som muito forte. Foi muito imediata também essa conexão com ele, com essa abordagem que ele traz. E aí eu vou estar oferecendo para vocês esse conhecimento, que a ideia é que vocês possam experimentar hoje junto comigo. A gente vai fazer aqui, vai repetir essas vogais, é uma sequência, uma série, que caso você queira utilizar uma vogal específica, sabendo a função dela, você pode usar indistintamente, assim, quantas vezes você quiser sentir. Mas quando a gente faz nessa série que eu vou apresentar para vocês, o mínimo é 3 vezes e o máximo 7 vezes, cada vogal. Então é uma sequência que tem uma ordem, uma lógica nessa progressão. E a função é essa, é através da vibração do nosso som, da nossa voz, a gente ir abrindo e limpando esses canais. Então é um trabalho com a nossa própria voz. Então, por isso que a gente chama de yoga do som, yoga da voz. Ele começou esse trabalho chamando de Gaya Yoga, porque é um trabalho também que conecta com a mãe natureza, conecta com a terra. Então,
vou começar. Já falei um pouquinho, né, da minha história com ele. Não falei isso, que foi um trabalho divisor de águas na minha vida, porque eu já estava na música e eu queria fazer o link da música com a espiritualidade. E eu encontrei nesse trabalho isso que eu procurava, que é um trabalho que linka a espiritualidade com a música. Aí eu conheci o mestre que inspirou essa pessoa na França também, um mestre búlgaro chamado Omram Ivanov, que eu recomendo muito vocês também procurarem. A gente está acabando de lançar uma editora aqui, a gente não, minha amiga, no Brasil, que está publicando todos os livros dele em português brasileiro, que tinha só português de Portugal. E recomendo muito Omram Mikhail Ivanov. Não sei se pronuncia assim, mas portuguesando eu falo assim. E esse mestre búlgaro, ele falava em muitas conferências e muitas palestras sobre o som, sobre a música, sobre a função das artes dentro do caminho da espiritualidade, né? E como as hierarquias usam também, né, esse instrumento divino que é a arte, esse canal, esse portal que é a arte, para nos ajudar. Então, dentro desse contexto, essa médium recebeu esse trabalho, essa sequência também, né, dentro desse trabalho. E eu vou aqui abrir uma apostila que, se vocês quiserem depois fazer anotações aí, também tirarem dúvidas, a gente pode deixar mais para o final. Mas tem aqui o básico do que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, né? Deixa eu aumentar aqui. Opa. Tá. Então, esse é a apostila básica desse trabalho, Yoga do Som, pela tradição francesa. Ele foi recebido no século XX, né, século passado, não lembro o ano, 1960, 70. Mas então, vou dar uma breve lida e vou comentando com vocês. São só 2 folhas, 2 páginas, e na segunda página tem a sequência, na primeira tem a explicação. Eu vou ler e vou comentar a partir da minha experiência. Desde 2007 eu conheço e transmito esse trabalho em alguns workshops também. Aqui vai ser uma degustação, mas sinto que também é suficiente para vocês sentirem, perceberem e verem se faz sentido, se ressoa com vocês. Então, o Yoga do Som é um trabalho de consciência pessoal e coletivo baseado na utilização da vibração dos sons. Através dos sons se pode modificar e transmutar o que foi registrado ao longo dos anos na memória de cada uma de nossas células. Então, realmente é um trabalho de limpeza celular, né? Hoje em dia já é comum, do senso comum, a gente ouvir falar de limpeza de DNA, de transmutação de DNA. Naquela época, e muito antes, né, quando esse trabalho foi recebido, era coisa meio de maluco, né, de hippie, sei lá, falar de DNA, de limpeza, mas de fato é isso que acontece também com o som. Cada vez mais a ciência vem se aproximando, né, desse conhecimento quântico, digamos assim, né, que a gente nem tinha essa palavra, mas hoje a ciência, a física quântica também traz isso, né, esse conhecimento quântico que a ciência está validando, que os místicos, né, sempre souberam, que dentre várias coisas, a utilização do som através de cantos, de rezas, para realmente curar, né, para transmutar. Então, os antigos bezendeiros, eles sempre utilizavam a voz nas suas preces, e o canto de todos os sons é o som que tem o prana. Então, de todos os sons, o som da voz é o som mais poderoso. E é por isso que realmente uma bênção, ela pode realmente mudar uma crença, mudar um sistema de funcionamento celular, orgânico e mental, psicoemocional. Então tem realmente um ingrediente muito especial na voz, que é o prana, que é a força da vida,
e é a inteligência que é transmitida, que é a informação. Então, isso é um trabalho que ele sempre falou que é um trabalho de limpeza das células. E aí a gente vai chegar lá como fazer os sons. Com a utilização das vogais numa sequência determinada, entoa-se com a intenção de limpar as células de memórias antigas, equilibrando os chakras e os corpos energéticos. Essa foi a recomendação que essa médium sentiu que tinha que trazer, né? É um trabalho de equilibrar e de limpar das nossas memórias. E aí o Gui me ensinou uma coisa que ficou gravado assim no meu ser, que com esse trabalho, que é o seguinte: a gente não consegue apagar uma memória de dor, a gente não consegue apagar uma, digamos assim, um registro, né, nas nossas células. O que a gente faz é sobrescrever uma informação de luz em cima dessa informação de dor. Então, a gente pode até dar comandos, né? Cancela, deleta ou apaga, mas no nível celular, essa informação está registrada. O que se faz, e com som e com essa intenção que a gente vai trazer para cada som, é sobrescrever essa informação, sobre essa informação, uma informação de luz, uma informação benéfica para a gente, uma crença não limitante. Enfim, o que a gente sentir que esse trabalho pode trazer para a gente. Então, realmente, limpeza das memórias antigas significa a gente, através da intenção, utilizar essas vibrações de uma forma adequada. Tem até uma vogal que eu vou chegar lá, que é bem nítido o exemplo, como a gente usa um som específico dessa vogal numa frequência negativa, e a gente vai aprender a polaridade positiva dela. É bem interessante quando eu fiz juntei o quebra-cabeça, e faz todo sentido isso realmente. Então, benefícios: equilibrar os chakras e corpos energéticos, dar suporte à pessoa para entrar em contato com a sua alma, a sua essência, fazendo-a observar seus questionamentos, comportamentos, bloqueios, e a partir da escuta interna desfazer os nós que lhe impedem de reencontrar a fluidez na vida. Isso significa também entrar em contato com a sua alma, a sua essência. Foi a minha primeira experiência assim, num workshop dele, que eu sentia como se meu cardíaco aqui tivesse um buraco. Estava tão aberto, tão expandido, que eu sentia, nossa, parece que abriu aqui, tem um buraco positivo, assim, que eu sentia uma abertura tão grande do chakra do coração, né, que eu estava num estado de amor pleno, assim, amor sem causa, amor desinteressado, só sentia uma abertura, assim, um vazio no sentido de que estava pleno, não estava apertado. Então, isso é uma experiência, né, de entrar em contato com a nossa alma. Às vezes, uma música tem esse poder, né, de trazer um contato, de elevar a nossa vibração, de colocar a gente vibrando numa outra oitava, que é a oitava que vibra, né, a nossa alma, nosso ser, nossa alma no sentido da parte mais elevada do nosso ser, né. Então, aqui também, desfazer os nós que lhe impedem de reencontrar a fluidez na vida. Isso me remete a algo que ele também sempre falava, que é, cada vogal é como se fosse uma especialista nesse trabalho. Ela vai atuar de uma forma específica e reverberar também em aspectos específicos da nossa voz, quer dizer, da nossa vida, no caso. Então, cada vogal ela tem a sua função, e quando a gente começa a usar esse trabalho diariamente, como um sadhana também, né? No começo me ajudou muito, eu fazia como um sadhana. Todo dia eu fazia essa sequência, e quando eu precisava eu fazia algumas vogais específicas. Quanto mais a gente usa essa ferramenta, mais a gente vai percebendo essas transformações também. Porque cada vogal está relacionada a um chakra, e cada chakra também rege também, né, uma dimensão da nossa vida. Os sons feitos com consciência agem sobre a matéria, elevando a frequência vibratória do ser humano, ajustando sua frequência ao do planeta que ele pertence, ao mesmo tempo em que acelera a transmutação celular. Então, isso tudo aqui engloba justamente como é que funciona
esse trabalho, né? Essa primeira parte aqui, os sons feitos com consciência, isso é o pilar central. A gente colocar a intenção antes de fazer cada vogal, porque a intenção é como se fosse a direção que a gente dá para a vogal, e a vogal é o comando, é a flecha, e a intenção é a nossa mira que vai colocar a flecha no alvo certo, naquilo que é o potencial daquela vogal específica, que ela, vibrando na sua plenitude, ela age sobre a matéria e especificamente sobre os centros de cada vogal. E isso eleva a nossa frequência. Quando a gente tá cantando, a gente está vibrando de dentro para fora, né? Diferente da gente ouvir um som, até um som benéfico, uma massagem sonora, isso é de fora para dentro. Eu falei aqui da massagem sonora que é de dentro para fora também por conta da vibração nos líquidos. Mas quando a gente canta, a gente está também fazendo essa, através dos nossos líquidos, levando essa informação para todas as nossas células. E aí vai entrar como fazer os sons. Antes de começar a fazer o canto das vogais, deve-se pedir às células para utilizar a vibração do som para se limparem dos velhos hábitos e padrões. A série de vogais é cantada na mesma ordem do início ao fim. Para cada som, vamos até o final do fôlego e a cada vez esvaziando completamente os pulmões. Observe a mudança na sua respiração, sua circulação sanguínea. Então, aqui é bem importante isso, a gente fazer utilizando toda a vibração do som. Quer dizer, perdão, utilizando toda a capacidade do nosso pulmão. É a gente cantar até o final do ar e manter sempre a mesma pressão do som até o final. Não é cantar e vai acabando o ar e vai cantando mais fraquinho até o som sumir, não. É cantar forte, é que a gente quer que o corpo vibre. Essa vibração se espalhe para todo o corpo. E aí é importante cantar num tom grave também. Não é cantar agudo. Também não tem uma preocupação aqui com afinação, com nota. Tem que ser um som confortável para sua voz, porém grave. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, vogal A. Eu estou projetando para fora, não estou cantando para dentro. Não, tem uma intenção de projeção da voz para fora. E um som grave, porque o som grave ele penetra mais também no nosso corpo do que o som agudo, que fica mais na região da cabeça. Como é um trabalho a nível celular, é importante que a gente cante num som grave que seja confortável para a gente também. Não precisa ser super grave, mas um tom grave que a gente consiga projetar ao mesmo tempo que o grave ajuda a vibração descer para todo o corpo. Sobre o som, o canto das vogais não segue uma harmonia, como eu já falei, deve acordar as células, por isso deve ser feito com o corpo inteiro, físico, energético e com muita determinação. Tem uma atitude que a gente coloca na intenção que a gente vai fazer e também nessa atitude de projeção, de cantar mesmo com a intenção de vibrar todo o nosso corpo. Sobre o tom, o mais grave possível, apoiando o som sobre os órgãos, ele adquire uma sonoridade áspera e metálica. Não é aquele som aveludado. Não, tem uma projeção que é importante. As zonas de ressonância, quando bem praticado, ele vibra no corpo todo, porém cada vogal ressoa particularmente numa zona específica que eu falei. Cada vogal ela vai estar atuando num chakra específico. O trabalho de cada vogal é como um especialista com seu significado e atuação no corpo. Caso você precise dos benefícios de uma vogal específica, pode praticá-la isoladamente quantas vezes necessitar, mas em conjunto deve-se respeitar o número de vezes citados abaixo. Eu já falei lá no começo, mínimo de 3, máximo de 7. Por que mínimo de 3? Porque menos de 3 a gente não tem tempo suficiente para realmente fazer a vibração ecoar no corpo. E máximo de 7, além de 7, é como se perdesse a eficácia, já entrou num ponto de saturação, não vai ter a mesma eficiência. Você pode fazer 10, 20 vezes, mas o 7 é o ponto máximo que a gente sente que eles descobriram, né, que eles sentiram que
que faz sentido para esse trabalho. Mas, claro, individualmente você pode usar aí sim quantas vezes quiser. Então, a posição do corpo é importante manter a coluna ereta a fim de permitir que a energia circule por todo o corpo. Abrir a boca, pois aumenta a intensidade do som sem termos que forçar a voz. A língua permanece sempre apoiada embaixo. Então, é importante você projetar a coluna ereta para a energia circular também e abrir a boca para projetar o som. Habitar seu corpo. O canto das vogais não é uma meditação passiva, pelo contrário, ele tem a função de acordar a matéria para que a transformação celular ocorra. Sendo assim, o veículo terrestre torna-se cada vez mais adaptado à frequência da sua alma. Então, tem essa atitude, né? Não é algo passivo. Tem uma atitude, a determinação de você estar ancorado, estar no corpo e estar colocando a sua voz mesmo para fora. Então cria uma condição na sua casa para isso acontecer, né? Sem se envergonhar. Às vezes a gente vai cantar baixo porque o marido, o filho vai ouvir, vai reclamar. Não, você pode simplesmente conversar com eles. Vou fazer um trabalho aqui de limpeza celular, um trabalho terapêutico que eu conheci, estou experimentando, digamos, por uma semana. Eu recomendo vocês fazer isso. Se você quiser realmente ver se esse trabalho é para você, experimenta uma semana fazer essa sequência. Se você escolher o mínimo, que é 3 vezes cada vogal, vai dar 15 minutos aí, ou menos até. 15 minutos por dia, acho que é razoável, né? Pra gente estar começando a conhecer. E aí acho que você vai poder julgar com mais propriedade os benefícios desse trabalho, que eu garanto que são reais e já transformaram muitas vidas, não só as minhas. Quantas vezes fazê-lo? Já falamos, mínimo 3, máximo 7. Quando fazê-lo, não existe um horário específico, um momento propício. É quando você tiver disponibilidade para tal. Então, a gente vai fazer agora 5 vezes cada vogal, tá bom? Que aí não é nem 7, nem 3, é ali o meio termo, para a gente ter uma primeira experiência. Então, eu vou ler aqui pra gente e vou comentar um pouquinho também sobre o que eu lembro mais de cada vogal. A gente vai começar nessa ordem: A, E fechado, I, U, que é o I com boca de U, U, que é esse OU. Não, esse é o O, perdão. Não, é o U, é como U em português. E, que é o eu aqui, e o O. Então vamos seguir essa ordem, que é a ordem que foi estabelecida. Então, primeira vogal. Então, antes de começar, a gente sempre pede as nossas células, né? Então, vou convidar a gente a colocar a coluna ereta, fechar um pouquinho os olhos. E nesse momento a gente toma esse diálogo interno, pedindo às nossas células para se abrirem para essa vibração do som da nossa voz e para a vibração de cada vogal. Aí, se você pode também convidar seus guias, seus mestres, seus anjos da guarda, se você tem essa conexão. Eu sempre chamo pelo meu anjo da guarda, pelos meus guias e mestres que possam estar também trabalhando sobre mim, e convido aos nossos guias e mestres a estarem nesse momento trabalhando sobre nós, todos que estão aqui, e sobre todos que irão assistir em algum momento essa gravação, que toda a hierarquia divina possa atuar sobre nós através desse trabalho. Então, depois da gente conversar com o nosso corpo, a gente inicia. Antes de iniciar, quero trazer um exemplo que ele também falava, que me marcou muito também, essa questão do diálogo com o nosso corpo, né? Porque cada célula tem uma consciência, né? Na biologia se chama mentação celular, essa capacidade de autorregulação do nosso organismo no nível celular. E ele falava que, imagine você morar com uma pessoa e você briga com essa pessoa, e a partir de um determinado momento vocês deixam de se falar, vocês se cruzam todos os dias
mas com aquela pessoa da família você não fala. Como é que essa pessoa reagiria? Essa pessoa também deixaria de falar com você. Então, se tem uma pessoa que não fala com você, geralmente o que a gente faz é também não falar com a pessoa. E é isso que acontece com as nossas células. A gente perdeu esse contato com as nossas células, com o nosso corpo, ao ponto delas também não nos respeitarem mais, digamos assim. Então, quando a gente percebe uma criança, por exemplo, quando a criança se machuca, ela vai lá e dá um beijinho na mão, dá um beijinho no joelho. Por quê? Porque é natural da gente ter esse contato com o nosso corpo, esse diálogo. E, e a gente deve resgatar isso, essa natureza de respeito, identificando o nosso corpo como um veículo, né? Não como a nossa natureza última, a nossa identidade, mas esse corpo é um templo, é um veículo. Então, um veículo no bom sentido, né? Que não é uma máquina, é um templo mesmo. Mas quando a gente volta a conversar com o nosso corpo, ele ensinou isso, ele dava depoimentos assim incríveis. Ele é um senhor e ele esquia, né? Não sei se ainda esquia, mas esquiava muito. E falava que os jovens ficavam bobos com ele, que ele com aquela idade toda não se cansava, dava banho nos jovens e os jovens lá depois do esqui super cansados, ele bem. E ele falava, porque eu sempre converso com o meu corpo, sempre que eu vou fazer alguma atividade, eu tomo um diálogo antes com minhas células e peço para elas responderem bem, não ter dor, não ter esforço desnecessário. Isso aumenta a eficiência do trabalho a nível celular do corpo. E eu aprendi isso também sempre que eu vou fazer, sempre que eu me lembro, e geralmente eu me lembro, sempre que tem alguma atividade com esforço, eu converso com as minhas células. Convido vocês a fazerem essa experiência e perceber se você vai se cansar tão rápido ou não. Então, esse diálogo interno com o nosso corpo pode ser para tudo, para beber um copo d'água, para tomar um banho. Geralmente esses momentos são momentos importantes para a gente estar conversando com as nossas células, pedir para a água limpar as nossas células, não só a nível físico, mas a nível energético, emocional. Um copo d'água também. Nosso corpo é feito de 70% de água, né? Não sei a porcentagem certa, mas é bastante essa conexão com a água, com a vida, a nível celular. Então, recomendo que a gente também experimente esse novo hábito positivo de conversar com o nosso corpo. Então vamos para a primeira vogal, vogal A, como em alma, é o som primordial para abrir-se à natureza, vibração de harmonização e proteção. Essa vogal harmoniza tanto os corpos energéticos quanto o corpo físico e nos ajuda a ficar centrados no nosso ovo de luz, vibração no peito alto. Então, é uma vogal maravilhosa para a gente comungar com a natureza. Quando a gente tem essa possibilidade de comungar, especialmente com as árvores, fazer esse trabalho da vogal A na natureza, com as árvores, essa é a vogal que a natureza, digamos assim, responde de uma forma muito, muito especial. Ele sempre recomendava a gente a cantar também para as árvores, para a natureza, e é uma troca muito linda. E é uma vogal muito, muito chave também quando a gente, por ela trabalhar na timo, trabalhar nessa região do peito alto, é uma vogal excelente para ajudar a gente quando a gente está com taquicardia, está com depressão, com ansiedade. É uma vogal que ela pacifica, ela traz paz. Então, uma vogal que já me salvou muito. Tipo o Rescue, né, que é aquele homeopático que é usado assim nas emergências. Essa vogal A é um Rescue vibracional também poderoso. Então, sugiro vocês experimentarem. Quando estiver aflita, quando estiver ansiosa,
faz a vogal A quantas vezes for necessário para ir se acalmando. Então agora vamos fazer 5 vezes. Então convido a gente a coluna ereta novamente, fechar os olhos, mas se quiser pode manter o olho aberto, não tem problema. Lembrar de um som grave, confortável para você, mas usando toda a capacidade do pulmão. Ou seja, quando a gente inspirar, inspira pela barriga, depois enche o peito, para a gente usar toda a capacidade do pulmão. E aí quando solta o ar para fora, né? Projeta bem a voz e com a boca aberta. Então vamos fazer 5 vezes juntos. Então mesmo que você termine antes de mim, espera eu terminar e aí a gente começa juntos. 5 vezes. Vogal A, vibração peito alto, intenção de comunhão com a natureza, de proteção, de nos estabelecermos dentro do nosso ovo de luz, nosso campo energético. Inspiramos. Foca na atenção no peito alto, última vez. Ok, recebendo no silêncio por alguns instantes, permitindo essa vibração se espalhar desde a nossa timo, desde o nosso peito para todo o corpo. Próxima vogal é, como em paz, francês, né? Pex, não sei como é que se fala. Ana pode, se quiser falar, aí a pronúncia correta, Pex. Aqui em português pronuncia-se como em fé. É um som para limpar o sistema nervoso e acalmar, a fim de permitir suportar as altas frequências vibratórias. Dessa forma, podemos receber mensagens que provêm da dimensão sutil do ser. Afasta de nós os sentimentos de recusa, desdém e defesa. Vibração na nuca. Então, a gente vai cantar com essa intenção de que o som está saindo aqui da nuca, focalizando nessa região da nuca. Então, esse som é um som que vai acalmar, vai trabalhar sobre o nosso sistema nervoso, afastando o sentimento de desdém, de defesa, de recusa, trazendo essa intenção. Se quiser repetir, pode repetir essas palavras. Se não, só ouve e assimila essa intenção e traz essa intenção no seu cantar. Vibração, nuca, vogal E, trabalhando o sistema nervoso. Inspiramos.
Última. Recebendo no silêncio, permitindo essa vibração da vogal E se espalhar para todo o corpo, desde a nuca, acalmando o nosso sistema nervoso, equilibrando. Próxima vogal E fechado, vibra na garganta. Então o E aberto vibra na nuca, o E fechado vibra na garganta. Mesma vogal, né? E mesmo chakra, só que atrás e na frente. Ajuda a sermos sempre verdadeiros e também a ancorar nossos corpos energéticos no corpo físico. É um som que esquenta. Vibração muito forte que permite assentar suas escolhas de vida e do seu ser com determinação, pureza de intenção e de ação. Então, essa vogal que eu posso complementar dela, que realmente é uma vogal que nos ajuda a sermos verdadeiros, né? Então, trazer essa intenção, pedir essa ajuda para essa especialista, que é a vogal E. Por quê? Porque sempre que a gente não é verdadeiro com a gente está sujando, digamos assim, o nosso chakra da garganta, está desarmonizando. E esse chakra é o chakra também da nossa expressão, né, da nossa criatividade. Quando a gente não está alinhado pensamento, palavra e ação, que é o que trabalha, é o que trabalha esse chakra, né? Em verdade, ser verdadeiro é isso, é alinhar pensamento, palavra e ação. Às vezes a nossa vida está bagunçada porque a gente pensa uma coisa, acredita em uma coisa, fala outra e faz ainda diferente, né? Então não tem essa coesão de energia, de foco, de direção. E essa vogal, ela ajuda muito a gente a ser verdadeiro. E aí, para ser verdadeiro, a gente vai precisar encarar e olhar de frente para as nossas mentiras, né? Que exige coragem, exige humildade. É uma vogal que nos ajuda a ganhar essas outras qualidades também, da coragem, da humildade e, e também tá mais atenção com o poder da palavra, né? Sempre que a gente, até de brincadeira, faz uma mentira, fala uma mentira, ou de gozação, qualquer coisa, a gente tá, digamos assim, sujando, né, esse chakra, a gente tá bebendo do veneno, né, da nossa, digamos, irresponsabilidade no uso da palavra. Então, esse é um ensinamento que os mestres, especialmente na tradição indiana, né, eles sempre falavam, Satya, que a gente não deve nunca falar mentira, nada fora da verdade, né? Então, é um desafio, né, para a nossa sociedade moderna, ainda mais ocidental,
a gente lida o tempo todo com a mentira, né? O que é a venda? Geralmente a venda inclui vender uma necessidade falsa para você, fazer acreditar que você precisa de uma coisa que na grande maioria das vezes você não precisa. Então a nossa sociedade ela é baseada em muitos aspectos na mentira. E a gente tem que ter coragem para rever alguns conceitos, alguns hábitos, alguns comportamentos. Se a gente quer realmente estar alinhado, pensamento, palavra e ação, a gente tem que entrar em contato com a verdade. E muitas vezes vai doer, porque a gente aprendeu, nossos pais, na ignorância deles, educaram a gente de uma forma que a gente vai vendo às vezes que não foi a melhor, mas foi o que eles conseguiram. Ou a nossa escola, ou a nossa religião. De uma forma geral, a gente está aí denegrindo esses valores, né? Os valores humanos essenciais, amor, fraternidade, comunhão, respeito. Isso hoje em dia soa piegas, né? Se a gente vai conversar isso, de repente não se conversa sobre isso numa mesa de bar, por exemplo, num restaurante. Se conversa na vingança, na corrupção, na novela. Então a gente está bem afastado, né, desse aspecto mais profundo da verdade. E tudo isso eu aprendi muito com o exemplo do Gui. Ele é uma pessoa muito autêntica, assim, que pratica aquilo que ensina, né? Então, quando a gente entra em contato com pessoas verdadeiras que praticam, ele não fala, é a possibilidade da gente conviver e conhecer um pouco com ele. A gente percebe pelas escolhas, pela ação, pelo modo, pelo comportamento da pessoa, quando é uma pessoa reta, né? E aí o jogo de palavras é bem apropriado, né? Uma pessoa reta, uma pessoa que está num caminho direito, que tem esse alinhamento, né? Pensamento, palavra e ação. Então, estou falando aqui esses aspectos mais sutis que não está na apostila, mas que eu fui aprendendo ao longo desses anos com a convivência com ele nos workshops, nos cursos, e recomendo muito. Se vocês tiverem oportunidade, tanto no Canadá quanto no Rio, Goiás, São Paulo, sempre que ele vem para esses estados, Rio, São Paulo, Goiás, Minas. Então, recomendo muito, que é um mestre, apesar dele não gostar quando eu falava isso, mas ele é um dos mestres, assim, dessa jornada. Ok, me perdoem que já são 8 horas, a gente ainda vai entrar na metade, eu vou acelerar um pouquinho então. Adoraria ter mais tempo para compartilhar mais experiências que eu tive dentro desse trabalho, mas vou acelerar um pouquinho para honrar aí o nosso horário. Então, próxima vogal, I, como em vida, é um som que traz alegria, felicidade, equilíbrio entre o lado masculino e feminino, vibração que permite ter acesso às duas dimensões do ser, consciente dos corpos sutis e físico, vibração terceiro olho. Então, o que eu posso falar dessa vogal é que é uma vogal que traz para o centro também, porque alinha as nossas polaridades, nosso razão, emoção, masculino, feminino, todos esses aspectos yin yang que estão dentro da gente, essa vogal traz para um centramento. E aí por que ela é a vogal da alegria? Porque ela traz alegria sem causa. A gente confunde muitas vezes alegria com euforia. A pessoa pode estar alegria sem dar um riso, um sorriso, mas esse estado de contentamento, que na tradição indiana se chama santosha, que é esse estado de alegria sem causa, que tem a ver justamente com esse equilíbrio entre as polaridades, as dualidades, né? Não é nem razão nem emoção, é o equilíbrio, é a harmonia entre os pares de opostos, né? A gente vive num mundo dual, a gente tem que saber lidar com inteligência, né? Com a dualidade desse plano. E isso, essa vogal, ela trabalha dessa forma, trazendo para o centro e desenvolvendo dessa forma alegria sem causa, felicidade, que não tem a ver com ser alegre no sentido extrovertido, mas sim essa alegria de contentamento. Ok, então
Fechando os olhos, quem sentir, coluna ereta novamente. Concentra no entrecenho, na região da sua testa. Vogal I, a vogal que vibra mais alto no nosso corpo, nessa região da testa. E aí convido a gente a trazer um sorriso também, sorriso de Mona Lisa, aquele sorriso discreto, mas que remete também à alegria. Inspiramos. Última. Recebendo no silêncio por alguns instantes, permitindo essa vibração se espalhar para todo o corpo, desde o nosso entrecenho, nossa testa, trazendo equilíbrio, centramento, contentamento. Ok, cumprimos as 4 vogais iniciais, agora vamos para 4 últimas vogais. Vogal U, não, vogal U. I com boca de U, a gente pronuncia a vogal I, só que os lábios faz o biquinho do U. Faz o U, só que fala I. U, U, U. Então, vibração de grande pureza, é um som que refresca, podendo retirar a febre, aliviar queimaduras e curar. Esse som quebra as formas e também as velhas estruturas de pensamentos de ação e reação, ajuda a mudar a sua frequência vibratória e a mantê-la. Vibração sinus, essa vibração aqui na base do nariz. Então, esse é a vogal de cura. Então, se você também é terapeuta, se você também trabalha com cura de alguma forma, ou simplesmente se você sente que pode utilizar essa vogal, conhece alguém que está doente, ou quando você estiver doente também, recomendo. É uma vogal, como a vogal E fechado, é uma vogal que esquenta. Então é uma vogal que você pode utilizar também com esse fim. Depende aí do que você estiver passando, da sua situação. Ao contrário, a vogal U é uma vogal que refresca. Então ela é muito utilizada para retirar febre, para abaixar a temperatura, para refrescar, né? Também trabalhar sobre queimaduras. E também especialmente para dor. É uma vogal muito boa para alívio de dor. Pancada, corte, ajuda na cicatrização. Então, por exemplo, eu caí e aí machuquei, digamos aqui, o braço. A instrução que a gente recebeu é isso. A gente vai fazer o U com esse movimento também da nossa mão na região que a gente quer trabalhar, especialmente se é uma dor, se é algo pontual numa parte do corpo. E aí quantas vezes você sentir até que sinta que ajudou, que melhorou, que aliviou. Porque até se foi um corte,
se foi alguma coisa, primeiro ele surgiu numa fenda no seu corpo energético. Então a gente fala também dos acidentes. Pô, eu dei uma topada no dedinho mindinho do pé. Se você for ver a metafísica do corpo, vai estudar, ver o que quer dizer o dedinho do pé. Sempre tem uma coisa que bate com o seu momento de vida. Ou o dedo da mão, ou o cotovelo, ou enfim, esse tipo de acidente, esse tipo de contusão, qualquer coisa. Depois que eu também conheci, né, essa abordagem da metafísica do corpo, né, da saúde, tem até alguns livros, né? Tem um livro do irmão do Gasparetto, que é Metafísica da Saúde. Tem o livro Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Livros aí antigos, mas que tem essa informação que eu acho super pertinente. Sempre que eu preciso eu vou consultar porque bate, geralmente bate. Quando não bate, eu que talvez não estou entendendo o recado do universo. Mas sempre tem uma ligação assim bem interessante. E aí, experimenta quando você precisar utilizar essa vibração do U com essa intenção de cura, de alívio ou de um tratamento mesmo. Então, espero que a gente não precise usar, né? Porque a gente não quer se machucar, não quer ter doença, mas fica aí o convite para vocês como uma ferramenta também de auxiliá-los. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Esqueci. Ah tá, vamos então fazer? E aí como a gente pode fazer de uma forma genérica, dessa forma que eu vou fazer agora com vocês. Vou fazer agora então, vamos fazer juntos de uma forma genérica. Então, próxima vogal U. Se você quiser, experimenta fazer esse som para ver se está certo. U, U, U. I com boca de U. U, U. Isso, não é nem I nem U. É a junção dos dois. U, U. Então, vogal U, vibração nos sinos. Então, a gente também leva a atenção para essa região. E a gente sempre coloca a intenção e depois deixa a mente. Não fica alimentando pensamentos. Foca no som. Foca na região do seu corpo que está sendo trabalhada. Mas não é um trabalho mental que a gente precise ficar repetindo a intenção durante o som, não. Pelo contrário, é um trabalho para a gente sair da mente. É um trabalho do coração. Ele batia muito nessa tecla. Não fica pensando. Faz o som com a mente vazia. Traz a intenção, o pedido, entrega para o universo e faz o som. Então, U, vibração sinos, intenção de cura. E aí a nossa intenção genérica, digamos assim, pedindo as nossas mãos de luz que possam passear pelos nossos corpos a fim de trazer equilíbrio, cura, se movimentando livremente para onde for mais necessário no nosso sistema. Inspiramos. Última. Recebendo no silêncio por alguns instantes, pedindo as nossas mãos de luz para retornarem às suas posições originais.
Ok. Próxima vogal U. Som de amor, dom de si mesmo, vibração terrena que ajusta o campo eletromagnético do ser ao planeta Terra. Você se reunifica com seu planeta e seu grupo vibratório, vibração ventre. Então, esse som também é aquele som que eu falei no início. Tem uma vogal específica que a gente geralmente faz inconscientemente numa situação que a gente vai aprender a fazer agora conscientemente. E é essa vogal. Já vou explicar. O Gui ele sempre fala disso, que é vogal do amor, dom de si mesmo. O que é isso? É a vogal que vai trabalhar a nossa autoestima, vai trabalhar o nosso amor próprio. E olha que interessante, eu fui fazer as relações, né, de causa e efeito, digamos assim, e, e por que ela está localizada, a vibração no corpo, no nosso ventre, né? Aqui na base, é a base da coluna, da nossa coluna, né? Aqui no ventre. Eu ligaria também com o primeiro chakra. O primeiro chakra é justamente ali, né? No cóccix, ali no períneo, entre as genitálias. E eu sinto que a partir daí que vibra para o ventre. E interessante que aí eu fui reparar, nossa, então é isso mesmo, o amor próprio ele precisa ser a base da nossa sustentação. A coluna vertebral tem esse papel, né, de sustentar o nosso corpo, né? Então, de fato, o amor próprio, a gente não aprende isso na escola, né? A gente mal aprende com os nossos pais às vezes, né? Às vezes nossos pais também aí têm tantas mazelas, tantos problemas, tantas dramas pessoais e a gente vai aprender com a vida, né? Com os altos e baixos da vida. E essa vogal me trouxe essa chave assim muito forte mesmo de que e eu também já tive depressão, sei o que é isso, tenho essa tendência também, artista, dramático, super sensível. Então, essa vogal foi de grande valor assim na minha jornada para eu entender que realmente eu preciso me colocar muitas vezes em primeiro lugar. E isso envolve essa consciência do amor próprio, né? Amor, dom de si mesmo que ele fala, que é a gente perceber que se a gente não se der para si antes, a gente não vai ter o que oferecer para os outros, né? Então, muitas vezes eu percebia como que eu era amoroso, carinhoso, mas na verdade tinha uma grande carência dentro de mim, era uma máscara que eu queria ser notado, eu queria ser aceito, eu queria atenção, eu queria agradar. Eu como filho caçula usei muito esse mecanismo de defesa, né? Essa artimanha, digamos assim, inconscientemente, né? Não era maldade, por maldade. Agora, quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, aí sim é maldade. Mas quando a gente usa isso para sobreviver, né? Para ali na nossa infância, adolescência, os recursos que a gente tem. E eu sempre usei essa máscara do agradador, do filhinho bonzinho, enquanto meu irmão era aquele xingava e quebrava tudo em casa, fazia o que ele queria. E eu não, eu era aquele que obedecia, não saía, tentava obedecer minha mãe. E uma forma de eu também ter a atenção dela, ter a energia. Então, e aí eu fui vendo, nossa, como que realmente eu fui criando uma forma de funcionar que não só tá me trazendo e com certeza uma das coisas que me levou a ter depressão durante anos foi essa questão da máscara, do agradador, de um falso amor, né? Que foi como eu aprendi, e ok. E aí esse trabalho, terapias, o coral, né? A música para mim foi a minha grande terapia nessa vida, por isso que eu decidi viver disso mesmo, enfrentando todos os desafios aí de ser músico no nosso país, ainda mais ser músico de um estilo de música, né, tão específico, um nicho tão específico, né, mais na terapia, mais no yoga. Mas eu senti que era o que fazia sentido para mim e eu aprendi muito com esse trabalho
E essa vogal também foi uma vogal que me marcou muito, porque realmente eu tive essa consciência a nível celular de que o amor próprio ele precisa ser a base, né? A fundação da nossa vida. A gente precisa reaprender muitas coisas que a gente aprende em termos de hábitos, de relacionamentos. Então, isso era o que eu queria deixar para vocês, dessa relação da vogal U com a base da sustentação do nosso corpo físico e o auto-amor, o amor próprio, a autoestima, esse autocuidado, né? Como a base da nossa vida também, né? Então, e aí agora eu vou trazer aquele ponto que eu falei lá no começo. O que, que é a vaia? A vaia geralmente é a vogal U e a gente usa a vaia para tirar o tapete do outro, para puxar o tapete do outro, para gerar insegurança. Ou seja, a gente quer desestabilizar a pessoa. E isso é justamente esse ponto. É o ponto da base, da sustentação. E aí eu, nossa, realmente a gente usa a vogal U. A gente, né, futebol, garoto, a gente vaiava, lembro de eu vaiando nisso, né, nos jogos, competição, que é o adversário. A gente quer que o nosso time ganhe e desestabilizar o adversário. E aí a gente está atacando inconscientemente, mas voluntariamente, o chakra básico do inimigo, né, do adversário. E aí eu, nossa, tem tudo a ver. A vogal U, ela serve para trabalhar o amor próprio. E a chave é essa, é a intenção, é o conhecimento, é a educação. Então, isso também foi assim que eu fiquei maravilhado, né? Na época que eu estava fazendo esses estudos, eu, nossa, tudo a ver. E realmente a intenção, né, é que faz a diferença. Se você fala uma coisa para a mesma palavra com intenções diferentes, a pessoa pode achar que é um elogio, a pessoa pode achar que você está debochando dela. Tudo é a intenção, né? Então a vogal U, o mesmo som, só que se a gente fala ele de uma forma ou de outra, isso tem um efeito. Então realmente foram conexões que eu fui fazendo, né, insights de que realmente o trabalho com som ele funciona, ele é efetivo, tanto que inconscientemente, naturalmente a gente usa ele, né? Até uma das formas mais nítidas que eu vejo é essa questão da vaia, da gente usar um som específico com uma intenção específica que bateu exatamente com uma polaridade oposta à intenção que esse trabalho traz. Então, realmente não é algo sem, digamos, verdade. A vaia, ela realmente tem um efeito físico de desestabilizar o adversário. E isso eu fui compreender celularmente praticando essa vogal, nessa polaridade positiva. Então convido a gente a fazer agora, pela primeira vez talvez na vida, um U com uma vibração de alto amor, de alto cuidado. Então, coluna ereta, sentindo o nosso assoalho pélvico, nosso ventre apoiado no chão, na cadeira, onde a gente esteja. Vogal U, vibração do amor, dom de si mesmo, amor próprio. Inspiramos.
recebendo no silêncio por alguns instantes, permitindo essa vibração de amor próprio se espalhar por todas as células do nosso corpo, desde o nosso ventre, desde a nossa base. Ok, penúltima. Segunda vogal francesa, E com boca de O, E, E. Então faz o vogal O, a forma da boca em O, e a vogal E fechado. Então é E, E, E. Energia de ordem cósmica, som para ligar os fios de nosso DNA e que nos permitem contatar o cérebro cósmico, mantendo nossa consciência elevada. Essa vogal tem um efeito sobre o código genético, ela apaga os velhos códigos por sobreposição vibratória e fornece à célula novos esquemas de funcionamento. É um momento para você acolher a energia cósmica de amor que trabalha para a reorganização do seu código genético em função da ordem universal. Então essa é uma vogal, digamos assim, mais mística, né? Que ela vai trabalhar nessa questão do DNA e como eu falei lá no começo também, a gente só consegue modificar uma crença sobrescrevendo ou uma informação de dor sobrescrevendo luz, que é informação por cima, né, dessa informação, digamos, de dor ou dessa crença limitante. E isso tem a ver justamente nesse nível do DNA. O DNA é um código, né, de informação e já é provado que ele pode mudar, ele tem mutabilidade. Então, através do som, é uma excelente forma da gente estar trabalhando no nosso DNA e estar ativando aí os códigos divinos que a gente, através do nosso trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, vai conseguindo ancorar na nossa vida. Vibração lábio superior, então a gente foca nessa região do lábio superior. Vogal E, E, E. E com boca de O. Inspiramos, trazendo novamente essa intenção, vogal E, vibração. Também é uma vogal, como ele fala, de conectar nossa mente à mente cósmica. Isso significa a gente se abrir para a mente universal e entender que a nossa mente não é o nosso cérebro, a nossa mente é o nosso corpo todo. Como eu falei antes, todas as células têm essa capacidade de autorregulação chamada mentação celular. Então, a gente tem essa ilusão de que a mente está na cabeça justamente porque o cérebro é o órgão que concentra a maior quantidade de células do corpo, é o órgão mais denso em relação à quantidade de células. Então isso traz essa ideia de que a mente está na cabeça, mas não. Cada célula do nosso corpo é a mente também. Então a mente é um corpo próprio e por isso tem efeito sobre todo o nosso organismo. Que a gente possa purificar a nossa mente e conectar a nossa mente à mente cósmica universal, reconectando os filamentos de DNA, limpando, transmutando. Inspiramos.
isso por alguns instantes, permitindo essa vibração se espalhar para todo o corpo, desde o nosso lábio superior. Ok, chegamos na última vogal, me perdoem aí o adiantado da hora. Então aqui a gente finaliza o como em belo, vogal, som para unir o nosso cristal ao cristal do universo e ao divino. Esta vibração é um veículo para sua alma se unir ao ser Gaia e ao divino. Vibração peito baixo. Considero aqui a vibração do plexo solar. Essa vibração aqui entre as costelas. Então também é uma vogal, digamos assim, mais mística, mas o meu entendimento da minha experiência, né, nessa vogal é que é a vogal que nos ajuda, eu sempre trago essa intenção, que ela nos ajuda a nos esvaziarmos e através do esvaziamento a gente sentir a unidade, vogal da unidade. Como ele fala aqui, permite, é o veículo para a sua alma se unir ao ser Gaia e ao divino. Então eu foco nessa questão da unidade e a gente só é capaz de experimentar esse estado de unidade, de união com a vida, quando a gente trabalha o desapego. Então, para mim, é uma vogal que trabalha o nosso desapego e trabalha o perdão. Por quê? Porque são as formas que a gente segura. E não por acaso a vibração dela está nessa região que muitas vezes é tomada, é mal parada de fezes, de coisas que estão há muito tempo que a gente não conseguiu digerir, que a gente prende, e emocionalmente isso envolve as mágoas, né, as águas paradas também, tudo nessa região que tem também essa questão das águas, nosso segundo chakra, e aqui também o terceiro chakra, plexo solar. Então essa região são as regiões dos nossos tubos, né? Apesar do pulmão também ser uma região de espaço interno, mas aqui, e além de ser o nosso segundo cérebro também, né? É dito que o intestino ele comanda funções que o cérebro não comanda a nível neuronal, né? Então tem toda uma questão muito profunda aqui na nossa barriga, na questão da digestão, na questão do apego. Geralmente a gente se liga pelas pessoas pelo umbigo, né, energeticamente, não é dito? Que tem um cordão umbilical que liga a gente a todas as pessoas que a gente ama. Então, é justamente essa questão da conexão e também por onde a gente se amarra, né? É o mesmo fio. O fio que conecta pode ser o fio que a gente vai criar um karma, vai se amarrar, vai dar um nó ali na nossa vida. Então, o pedido que eu faço particularmente para essa vogal é um pedido de ajudar a gente a soltar. Então, envolve a soltar coisas materiais, desapego, envolve a soltar cargas emocionais, perdão. Então, para mim, ela tem esse significado bastante forte. E acho que é isso. Sinto que esse é o, dentro da minha experiência, o que eu carrego dessa vibração. Então, pedindo às nossas células para utilizarmos essa vibração, para deixar ir, para soltar, para que através do esvaziamento a gente possa ser plenificado. Só é possível ser plenificado com a nossa taça vazia, que o néctar do amor divino, das graças divinas possam ser derramados sobre nós, desde que a gente preserve essa consciência de que é dando que se recebe. Vogal O, vibração, peito baixo, boca do estômago. Inspiramos.
isso, essa vibração, pedindo, intencionando que ela se espalhe para todo o corpo, desde a nossa barriga, peito abaixo. Mais alguns instantes em silêncio, pedindo às nossas células para integrarmos essa ferramenta, essas vogais, essa sequência, que a nossa alma possa se lembrar desse trabalho sempre que for útil, for necessário na nossa vida, que a gente possa usar a nossa voz, o nosso canto, como uma ferramenta, e para além de uma ferramenta, como um sadhana, possibilitando que esse ato de cantar se transforme num portal de bênçãos, de curas, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Reverenciando e agradecendo a toda a hierarquia divina que nos reuniu nesse encontro, a todos os seres de luz que amparam e sustentam e nutrem esse projeto Domingo com Mantras, as nossas irmãs queridas Ana e Vânia, a toda essa querida Sangha que vem se reunindo junto a elas, que possam todos se beneficiar desse trabalho, que todos os seres de todos os mundos sejam verdadeiramente livres, felizes e desfrutem da paz. Namastê. Gratidão, queridas. Então, vou abrir aqui um espaço para partilha ou para dúvidas. Se alguém conseguiu sentir alguma vibração, alguma vogal específica, sentiu algo ou não, tá tudo certo também. Foi só uma degustação aqui para vocês, né, para dar um gostinho. A ideia é que vocês possam, pelo menos, o convite é para fazer uma semana, 7 dias, todo dia ou quando lembrar. E aí vocês vão percebendo melhor. E é isso. Quem quiser abrir o microfone e compartilhar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu achei espetaculares. Ei, que bom. Nossa, impressionante. É, Gostei muito. que bom, que bom. Fico feliz. Foi um trabalho que mudou a minha vida em muitas chaves, né? Como algumas que eu compartilhei. E fica aí a dica para você que mora no Rio, para quem estiver no Rio ou quem quiser conhecer o Gui. É uma pessoa daquelas que vale a pena você conhecer, porque é uma pessoa íntegra. Você quer conhecer alguém que é trabalhado, que é... A gente fala muitas vezes, eu sou espiritualizado, mas a gente é neném, a gente está engatinhando. Perto dele eu estou engatinhando. Você vê uma pessoa espiritualizada, uma pessoa, ela vibra, né, diferente. Você sente a vibração da pessoa. E o Gui é uma pessoa, assim, muito especial. E vocês que são do Rio ou São Paulo, enfim... Eu vou mandar para vocês depois o Instagram dele, aqui do Brasil. Tem o Instagram do Canadá também. Ana também, recomendo muito aí. Quem sabe algum dia você ir atrás dele, em algum workshop dele. E vocês conhecerem, porque é um ser assim que eu levo no coração com muita gratidão. E tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-lo também. Então, que bom, Vânia. Gratidão pela partilha. E presente maravilhoso, sabe? Realmente foi uma surpresa, assim. E a entrega, né, Raman? Porque a gente sente, né, que é uma coisa assim que vem do coração mesmo, esse seu dom que você tem prazer em compartilhar com a gente, né? Gratidão. Muito lindo mesmo. Estou super curiosa para conhecer o Gui. Legal. E que bom que você está plantando essa sementinha aí, né, Brasil, e fazendo esse trabalho voluntário, né, agregando tanto, né, nesse projeto do Domingo com Mantras, enriquecedor. Eu não consigo
Eu acho que ele foi um presente, né, Vânia, para a gente, assim, receber pessoas tão especiais assim como você. E Começamos o ano muito bem. Ai, começamos que o ano legal. assim maravilhoso, maravilhoso. Essa técnica, né, esse workshop, porque é um workshop que você deu para a gente assim um presente, né? Então, gratidão. Amei a última frase que está lá no PDF, que é gratidão, amor e arte por toda parte. Ah, essa é Acho, minha. você fechou assim com chave de ouro. Ah, E queria realmente também agradecer, que eu esqueci de agradecer, eu estou tentando lembrar o nome da pessoa que indicou você. Você ah, lembra, Vânia? Foi o. Ele veio com a esposa aqui, lembra do workshop dele? Ele fez até numa caminhada, ele estava a caminho da Argentina. Sandro Sankara. Isso, o Sandro legal. Shankar. Queria Santo agradecer querido. muito o Sandro, que Gratidão. indicou, e queria agradecer também a Márcia De Luca, que apoia esse projeto. A todas as pessoas presentes aqui hoje, né, gente? Foi assim, realmente um presente. Vamos tirar uma fotinho para a gente colocar no Instagram, se alguém Ah, tiver poder abrir o microfone. eu vou E querer alguém tem conhecer. alguma pergunta? Alguém tem O alguma rosto. dúvida? Bom, Eu eu tenho só a agradecer muito, foi maravilhoso. Realmente foi um ano auspicioso, já está sendo um ano auspicioso. Que lindo. Essa energia, essa vibração e esses conhecimentos, né, para mim, são totalmente novos. Gratidão, viu? Gratidão. E, se possível, que venha mais vezes. Ah, vai ser um prazer. Vem só para cantar. Incrível, né, que essa técnica do som, em 2017 eu fiz um curso de formação de yoga e minha professora usava o som durante os asanas, durante as posturas. Inspirar e expirar, o som fazendo, nossa, muito, muito lindo, realmente, Maravilhoso. né? Se você puder colocar o Instagram do Gui, tanto Sim, o canadense como o brasileiro no chat, né, para tá. gente. E o Deixa eu ver PDF a se. gente vai disponibilizar junto com o vídeo, né, que está sendo gravado. E convido vocês aí, eu estou vendo aqui a Cecília Sampaio, a Cecília é da comunidade do Despertar também, né, Cecília? Faz tanto tempo que a gente vê, acho que ela está com um look diferente. E queria agradecer muito a presença de vocês. A Márcia Ferreira Cordeiro, eu não estou te reconhecendo, é a primeira vez que você está no Domingo com Mantras? não, não, já participei outras vezes, viu? Mas amei hoje, foi muito bom. Foi algo assim que um conhecimento assim muito interessante, muito bom. E eu vou pesquisar assim, achei maravilhoso. Vou Maravilha. Que segui-lo, bom. tá bom? Muito Gratidão. obrigada, viu, pela oportunidade. Gratidão. Leia, quer falar alguma coisa? A Leia está doida para falar ali. Doida para falar. Eu quero, assim, sou muito grata a todas vocês, todos. E, inclusive, assim, eu pude sentir uma energia maravilhosa nessa egrégora. Assim, e quando ele cantou, ele entoou o mantra de Ganesha, meu, que coisa mais linda, me emocionei de verdade. Eu terminei o meu curso de formação de yoga em dezembro agora, e assim, e os mantras entraram na minha vida de uma forma assim avassaladora. E graças a Márcia De Luca que eu estou aqui hoje. Muito feliz e grata a todos vocês. Gratidão, meninas. Gratidão. Obrigada pelo depoimento. Bom te ver, Cecília. Também, para mim é um prazer, viu? Fiquei super feliz. Adorei. Que bom. Vou aplicar, viu, para mim. Muito Oba! obrigada. Adorei. Maravilha. Depois quero saber aí, se vocês receberem depoimentos, se puderem compartilhar. Sim. É uma alegria saber. E todo mundo, vamos segui-lo, né, no Instagram, né, Pré-Brahman, lá no Instagram dele, dá um like, faz um comentário, e é isso aí, a gente tem que divulgar também as coisas boas, porque assim como nós recebemos esse presente, né, vamos compartilhar e multiplicar, né?
Eu acho que se alguém tem mais algum comentário, então hoje não vou anunciar o nosso próximo Domingo com Mantras, mas eu deixo vocês aí ligados, né, na nossa página do Domingo com Mantras no Instagram, que a gente anuncia aí e coloca todo mundo à parte, né? Vânia, quer falar mais alguma coisinha? Foto. Tira a nossa foto. Eu tirei várias fotos roubadas, mas vamos lá, uma. 1, 2, 3, todo mundo. Se a Maria Tereza puder abrir a câmera, Maria Tereza. Ok. Olha só, que linda, querida. Vamos lá, 1, 2, 3. Obrigada, gratidão. Gratidão. Boa Prazer noite. conhecê-los. Boa noite. Boa noite, gratidão. Até a próxima. Viu? Será, Brahma, pedir muito terminar assim com um mantrazinho, porque você toca, você tem esse claro. dom. A gente tem que usar, assim, usufruir de todos os seus talentos, né? É um prazer. Então, esse tá lá no meu álbum, Nada Bhaktas. Só buscar lá no Spotify ou YouTube. Devotos do Som. E o nome do mantra é Shiva Nataraja. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Shiva Namah Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Shiva Namah Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Hara Hara Mahadeva Shambho Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat
Har Har Mahadeva. Namah Shivaya. Namastê, muito grato pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Beijos e abraços. Muito obrigada. Amei. Linda noite para todos. Boa noite. Belíssimo, parabéns e um ótimo final de domingo para todos e um excelente 2023, com essa inspiração maravilhosa. Jaya. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Ramon. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Maravilhoso. Jaya. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.